Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho um texto para nível básico em inglês. Então, se você é nível básico, nível iniciante aí em inglês, este texto pode contribuir para os seus estudos, tá bom? O vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender. E quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. One of the first things I noticed in Valencia is that people eat out a lot. They spend a lot of time in cafes. You find people having breakfast or tea, not just lunch and dinner. People who work go out to have coffee. They don't have it in their office. In restaurants, one thing that really surprised me was that when people go out in big groups, the men all sit at one end of the table and the women at the other. Another thing I notice, maybe because I'm a woman myself, is what Spanish women are like, or Valencian women maybe. Of course, I'm a foreigner, but I find that the women here talk very fast and very loudly, much more than the men. Women dress very well, especially older women, and they always look immaculate. Finally, there's a myth that the Spanish don't work hard, but I don't think it's true. It's just that they work different hours. People have a long lunch break, but they leave work very late. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir e eu não sei se você percebeu, mas é uma mulher descrevendo as impressões que ela teve, de um certo lugar que ela visitou. Olha só. One of the first things I noticed in Valencia is that people eat out a lot. They spend a lot of time in cafes. You find people having breakfast or tea, not just lunch and dinner. People who work go out to have coffee. They don't have it in their office. In restaurants, one thing that really surprised me was that when people go out in big groups, the men all sit at one end of the table and the women at the other. Another thing I noticed, maybe because I'm a woman myself, is what Spanish women are like, or Valencian women maybe. Of course, I'm a foreigner, but I find that the women here talk very fast and very loudly, much more than the men. Women dress very well, especially older women, and they always look immaculate. Finally, there's a myth that the Spanish don't work hard, but I don't think it's true. It's just that they work different hours. People have a long lunch break, but they leave work very late. Very good. Então, ela tá falando, sobre as impressões que ela teve de um determinado local que ela visitou, no caso, Valência, que é um município na Espanha. Então, olha só. One of the first things I noticed in Valencia is that people eat out a lot. One of the first things I noticed in Valencia is that people eat out a lot. Uma de a primeira coisas, então uma das primeiras coisas, things, coisas. First things, primeiras coisas, No inglês a gente coloca apenas o substantivo no plural. Então, one of the first things. Então, uma das primeiras coisas, já no português a gente precisa do adjetivo e o substantivo no plural, certo? Então, one of the first things, uma das primeiras coisas, uma das primeiras coisas, I noticed. Notice é perceber, só que aqui, ed, Então, a gente tá aí no passado, simple past. Lembra que no simple past, que é o passado simples em inglês, a gente tem dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Notice é um verbo regular, então ele é conjugado no passado, se tratando do simple past, com a condição do ed. Então, one of the first things I noticed, uma das primeiras coisas que eu percebi, Notice, perceber, noticed no passado, que eu percebi em Valência, is that é que, Is that é que. Lembra que o that, ele tem vários usos em inglês. Ele pode ser aquilo, se tratando de algo que não está perto. Pode ser that fazendo referência a algo que acabou de ser dito.
Por exemplo, eu te falo uma coisa e você fala, I don't think that's a good idea. Eu não acho que isso é uma boa ideia. Eu tô fazendo referência ao que acabou de ser dito. Pode ser um que, igual é aqui, ó. Em Valência é que. Pode ser também tão. I'm not that tall. Eu não sou tão alta. Por aí em diante. Então, uma das primeiras coisas que eu percebi em Valência é que as pessoas, ó, people, pessoas, eat out a lot. Comem fora muito, ou seja, saem bastante para comer. Ó. Eat out é você comer fora no sentido de sair para comer. Então, one of the first things I noticed in Valencia is that people eat out a lot. Uma das primeiras coisas que eu percebi, que eu notei em Valência, é que as pessoas saem muito para comer. They spend a lot of time in cafes. They spend a lot of time in cafes. They spend. Spend vem de passar ou gastar, tá? Então, they spend a lot of time. Como time vem de tempo, então passam, né? Elas passam, they, elas ou eles. Então, elas passam muito, a lot of, muito tempo em cafés, né? Cafés, cafés aqui no caso de cafeterias. Então, elas passam muito tempo em cafeterias. You find people having breakfast or tea. You find people having breakfast or tea. You find, você encontra. Find vem do verbo encontrar, achar. Então, you find, você encontra people, pessoas, having breakfast. Quando a gente usa have e uma refeição ou um alimento, é no sentido de estar consumindo aquilo, comendo aquilo ali. Então, having breakfast, breakfast or breakfast é café da manhã. Então, have breakfast ou have breakfast é tomar café da manhã. Having breakfast, tomando o café da manhã, né? Consumindo o café da manhã. Or tea, ou chá. Então, você encontra pessoas tomando um café da manhã ou um chá. Not just lunch and dinner. Not just lunch and dinner. Não apenas, não somente, just. Um dos usos dele é apenas, só, né? Então, not just lunch and dinner. Não apenas almoço e jantar. Ó, lunch, almoço, and dinner, jantar. Então, você encontra pessoas tomando café da manhã ou um chá, não apenas almoço e jantar. People who work go out to have coffee. They don't have it in their office. People who work. Então, pessoas que trabalham, né? As pessoas quem trabalham, as pessoas que trabalham. Go out. Go é ir e out é fora. Então, go out, vão para fora, saem. To have coffee, para tomar café. Lembra que eu acabei de falar que o have com a refeição, um alimento, seria ingerir aquilo ali? Então, as pessoas que trabalham saem para tomar café, para beber café. They don't have it in their office. They don't, eles. They don't, do not. Do not, simple present. Presente simples, né? A gente usa aí o do not, que é o don't contraído, ao do, o auxiliar que a gente tem para formar frases negativas, né, no simple present. Frases negativas, interrogativas também. Então, they don't é simplesmente não. Só que por questão gramatical eu preciso que seja do not, não apenas they not, tá? Então, they don't have. Eles não have it. Have it o quê? Have, ter. E o it aqui seria o café. Então, eles não têm isso no sentido de eles não bebem isso que é o café. Eles não tomam no escritório deles. Their office, deles. Office, escritório. Então, ó, as pessoas que trabalham saem para tomar café. Eles não tomam no escritório deles, entendeu? Eles não bebem isso no escritório deles. O have it aqui, ó. Eles não têm isso que é o café. Então, eles não bebem, né? Eles não fazem isso no escritório deles. Their office, o escritório deles. Lembrei que their, deles ou delas. Então, as pessoas que trabalham saem para tomar café. Elas, né, não bebem isso, o café no escritório deles. In restaurants, em restaurantes. One thing that really surprised me was that when people go out in big groups. Então, one thing that really surprised me. One thing, uma coisa que... Lembra lá que eu falei que o that também pode ser que? Então, uma coisa que really surprised me. Que realmente me surpreendeu, porque, ó, really
vem de realmente, né? Também pode ser muito aí em alguns contextos. Surprise vem de surpreender, surprise. Surpreender, surprised, surpreendeu. No passado, already aqui, ó, outro verbo regular. E aqui tá no simple past, que é o passado simples. Então, one thing that really surprised me, uma coisa que realmente me surpreendeu, uma coisa que realmente me surpreendeu. One thing that really surprised me was that, foi que, ó, was, passado do verbo be. Lembrei que was, passado do verbo be, o verbo be ser ou estar, então was, foi, era. Uma coisa que realmente me surpreendeu foi que, when people, quando as pessoas go out, saem, ó, lembrei que go out, ir para fora, sair, em big groups, grandes grupos, grupos grandes. Lembra que eu falei que em inglês é apenas o substantivo que recebe o plural e não o adjetivo? Ó, big tá aqui grande e groups, grupos. Então não fica igual no português que é grupos grandes. Tá vendo que o substantivo e o adjetivo recebeu o plural? Em inglês é só o substantivo. Então, uma coisa que realmente me surpreendeu foi que quando as pessoas saem em grupos grandes, né, big groups, the men all sit at one end of the table and the women at the other. The men all sit at one end of the table and the women at the other. The men, os homens, the men, os homens, né, mena, que é o com é, tá no plural. Os homens todos, all, todo ou todos, né, então the men all sit. Os homens todos ou todos os homens sit, sentam, né, sit vem de sentar. Então todos os homens sentam at one end of the table. One end of the table, em uma, end vem de final, fim, mas end of the table seria uma ponta da mesa. Então os homens todos sentam em uma ponta da mesa. The men all sit at one end of the table. Então os homens todos se sentam em uma ponta da mesa. And the women é woman no plural. Então mulheres. E as mulheres at the other, na outra, ó, em a outra, na outra. Se você tem dúvida em at e on, aqui no canal tem uma aula que fala só sobre isso, tá bom? Então, os homens todos se sentam em uma ponta da mesa e as mulheres na outra. Another thing I noticed, outra coisa que eu percebi, né? Another thing I noticed, outra coisa que eu percebi, lembrei que notice, perceber, notar. Então, outra coisa que eu percebi, another vem de outro, né? Maybe because I'm a woman myself. Maybe because, talvez porque, maybe vem de talvez, né? Because, porque, I'm a woman myself, I am, eu sou, a woman, uma mulher, então maybe because I'm a woman myself, talvez porque eu seja uma mulher, né? Ó, eu sou uma mulher, eu mesma, então talvez porque eu seja uma mulher, né? Eu mesma seja uma mulher, eu seja uma mulher, um pouquinho redundante falar eu mesma seja uma mulher. Então, outra coisa que eu percebi, talvez porque eu sou uma mulher, talvez porque eu seja mulher, is what Spanish women are like. Is what Spanish women are like. É o que as mulheres espanholas são como. Então, é como as mulheres espanholas são. Em inglês a gente tem what is like, que é como algo é. Então, what Spanish women are like, como são as mulheres espanholas. Então, outra coisa que eu percebi, talvez porque eu seja mulher, é como são as mulheres espanholas. Or Valencian women, maybe. Or Valencian women, maybe. Ou mulheres valencianas, talvez, né? Valencian women, mulheres valencianas, né? Mulheres lá da Valência. Talvez, maybe, talvez. Of course, é claro. Of course, é claro. Of course, é claro. I'm a foreigner, eu sou uma estrangeira. I'm a foreigner, eu sou uma estrangeira, né? Foreigner é estrangeiro, então I'm a foreigner, eu sou uma estrangeira. But I find that the women here talk very fast and very loudly. But I find, mas eu acho, find, achar ou encontrar, né, parecido com think. But I find that women here talk very fast and very loudly. But I find that the women here talk very fast and very loudly.
Mas eu, find. Find geralmente é um achar no sentido de encontrar, tá bom? É pouco usado nesse sentido de demonstrar opinião também, tá bom? Não é muito frequente, mas algumas pessoas usam. Então, but I find, mas eu acho, eu demonstrando opinião. O mais usado é I think, tá? Eu acho, think, achar, para dar opinião é mais usado. But I find, mas eu acho, that the women here, que as mulheres aqui, ó, that the women here, que as mulheres aqui, talk very fast. Falam, talk, conversar. Então, conversam muito rápido, very fast, muito rápido, and very loudly, e muito alto. Loud vem de alto. Então, eu acho que as mulheres aqui conversam muito rápido e muito alto. I find that the women here talk very fast and very loudly. Much more than the men. Much more than the men. Much more, muito mais, than the men, do que os homens. Então, much more than the men, muito mais do que os homens. Than, do que, né? The men, os homens. Much, muito, more, mais. Então, muito mais do que os homens. Women dress very well. Women dress very well. As mulheres se vestem, né? O dress pode ser vestido, mas também pode ser o verbo vestir. Então, women dress very well. As mulheres se vestem muito bem, very well, muito bem. Especially older women. Especially older women. Especialmente, especialmente, older women. Mulheres mais velhas. Old vem de velho, né? Older, mais velho. Então, as mulheres se vestem muito bem, especialmente as mulheres mais velhas. We are, ele geralmente é um comparativo, ele indica mais que. Então, especially older women, especialmente mulheres mais velhas. Aqui, ó, eu tenho fast. Fast é rápido, faster, mais rápido, por aí em diante. Especialmente as mulheres mais velhas. And they always look immaculate. And they always look immaculate. E elas sempre, ó. And they always, e elas sempre, always, sempre, look. Look é o verbo olhar, mas também pode estar falando da aparência, né? Parecer, aparentar. E elas sempre ficam imaculadas, né? Com essa aparência imaculada. Então, and they always look immaculate. Finally, finalmente, there's a myth that the Spanish don't work hard. Finalmente, there's, lembrei que there é lá, o que não está aqui, né? Mas there com o verbo be é no sentido de existir, ter de existir mesmo, tá? Não ter de posse. Então, there's, aqui eu tenho there is, existe, contraído, there's, né? There is tá no singular, there are no plural, existem. Então, there's a myth, existe um mito, existe um mito that que the Spanish don't work hard, que os espanhóis don't, lembrei que o don't, não, né? Aí eu tenho do not, formando a frase negativa no simple present, que é o presente simples. Então, finalmente, existe um mito que os espanhóis não trabalham hard. Hard vem de difícil, né? A gente fala hard, difícil. Mas também pode ser duro, ou work hard, trabalhar duro. Então, there's a myth that the Spanish don't work hard. Existe um mito que os espanhóis não trabalham duro, não trabalham pesado. But I don't think it's true. But I don't think it's true. Mas eu don't, não, think, achar ou pensar, it's true. Isso é verdade. Então, mas eu não acho que isso seja verdade. Eu não acho que é verdade. But I don't think it's true. Não acho que isso seja verdade. Eu não acho que isso é verdade. It's just that they work different hours. É apenas, ó, porque eu tô começando com it, porque início de oração em inglês eu preciso de um sujeito. Então, it's just that they work different hours. É apenas que eles trabalham, eles trabalham em horários diferentes, né? Different hours, horas diferentes, horários diferentes. É apenas que eles trabalham em horários diferentes. People have a long lunch break. As pessoas têm, né? As pessoas têm a long lunch break, uma longa lunch break, pausa para o almoço. People have a long lunch break. As pessoas têm uma longa pausa para o almoço. Break pode ser quebrar, mas também pode ser pausa, né?
A gente usa muito o break como aquela pausinha, ó, coffee break, aquela pausa para o café. Have a break, né? Faça uma pausa, uma paradinha. Então, people have a long lunch break. As pessoas têm uma longa pausa para o almoço, but they leave work very late. But they leave work very late. Mas elas leave, sair, partir, deixar. Work, trabalho, very late, muito tarde. Então, but they leave work very late. Mas elas saem do trabalho, elas deixam o trabalho muito tarde. Então, elas têm essa pausa longa para o almoço, mas elas também deixam o trabalho muito tarde. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou deste texto juntamente com o material, né, a transcrição, a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. One of the first things I noticed in Valencia is that people eat out a lot. They spend a lot of time in cafes. You find people having breakfast or tea, not just lunch and dinner. People who work go out to have coffee. They don't have it in their office. In restaurants, one thing that really surprised me was that when people go out in big groups, the men all sit at one end of the table and the women at the other. Another thing I notice, maybe because I'm a woman myself, is what Spanish women are like, or Valencian women maybe. Of course, I'm a foreigner, but I find that the women here talk very fast and very loudly, much more than the men. Women dress very well, especially older women, and they always look immaculate. Finally, there's a myth that the Spanish don't work hard, but I don't think it's true. It's just that they work different hours. People have a long lunch break, but they leave work very late. One of the first things I noticed in Valencia is that people eat out a lot. They spend a lot of time in cafes. You find people having breakfast or tea, not just lunch and dinner. People who work go out to have coffee. They don't have it in their office. In restaurants, one thing that really surprised me was that when people go out in big groups, the men all sit at one end of the table and the women at the other. Another thing I notice, maybe because I'm a woman myself, is what Spanish women are like, or Valencian women maybe. Of course, I'm a foreigner, but I find that the women here talk very fast and very loudly, much more than the men. Women dress very well, especially older women, and they always look immaculate. Finally, there's a myth that the Spanish don't work hard, but I don't think it's true. It's just that they work different hours. People have a long lunch break, but they leave work very late.